Tela preta escrito Ministério do Turismo, CBMM e Itaú, apresentam, em letras brancas. Tela preta com a logomarca do festival em letras brancas grandes, número 10, e detalhes em linhas finas verticais na cor laranja. Abaixo está o título em letras brancas, Intimidade e Memória. Mano Melo Franco e o casal Hermina Oxac Sávio Freire. Vídeo transmitido ao vivo no dia 11 de novembro de 2020 pelo Festival de Fotografia Tiradentes. Versão para audiodescrição. Conversa entre o casal de fotógrafos Hermina Valczak Sávio Freire, que atualmente mora na Polônia, e a fotógrafa e jornalista mineira, Mano Melo Franco, que mora com a família no litoral da Bahia, mediada pelo coordenador do festival, Eugênio Sávio. Na tela de início estão Eugênio Sávio, coordenador do festival, a intérprete de Libras, Orita, e o casal Hermina Valczak Sávio Freire. Eugênio Sávio é branco, cabelos grisalhos, usa uma camisa polo preta, atrás dele uma parede cinza. Orita é jovem de cabelos pretos e longos, usa vestido preto e tem ao fundo parede branca. O casal está em sua sala de estar, ao fundo tem uma lareira. Hermina é uma jovem branca, tem cabelos lisos e castanhos, usa franja. Ela está vestida com uma blusa vermelha. Sávio é um jovem branco, tem cabelos curtos e barba, usa um casaco estampado. A Hermina Valczak e o Sávio Freire são um casal de fotógrafos polono-brasileiro que se debruça sobre intimidades familiares, memória privada e parentalidade em tempos modernos. Sua produção traz questionamentos a respeito da relação do homem com a natureza no contexto infantil e dos usos físicos, mas também energéticos e afetivos do corpo materno. Autores do livro, até coloquei aqui, Retratos para Yaya, ganhadores de prêmios internacionais, dedicam-se à produção fotográfica, ao ensino e à publicação da revista Clã. Desde 2017, leva uma vida nômade, habitando, junto com os 3 filhos, um motorhome de 1983. Atualmente, vocês estão na Polônia, não é isso? Desde faz alguns... 3 anos. A Manu... Não. Cadê a Manu? Caiu. A Manu caiu aqui, gente. Vamos ver se ela volta. Vamos falar dela, que ela é mãe do Tomé e da Nina, jornalista, pós-graduada em fotografia pelo Senac, já se aventurou em exposições fotográficas, produziu muitos festivais de audiovisual e hoje se dedica a colecionar imagens da infância livre que busca oferecer aos filhos, uma mãe que vive correndo atrás da mãe que sonha ser. Bom, ela caiu correndo e caiu na live, mas ela vai voltar, eu acho que já está aqui tentando conectar. Entrada da Manu na tela. Ela é jovem, tem cabelos castanhos encaracolados, usa rabo de cavalo de lado, está de vestido branco com bordados coloridos. Tem ao fundo uma estante de madeira. Bom, eu vou começar, mas antes eu fiquei lembrando que eu li no livro de vocês aqui, vocês falaram assim, o nosso bem maior é o tempo das nossas vidas. Eu acho que é isso para a gente entender a obra de vocês, refletir sobre essa opção de cuidar do tempo da nossa vida, é uma coisa muito importante. Eu lembrei até do livro do Raduan Nassar, que tem assim, o tempo é o nosso bem mais precioso. Tempo, a infância, eu fico pensando, tempo para vocês se descobrirem como pais, né? A contemplar a vida, a contemplar a natureza, esse equilíbrio que todo mundo busca. E a fotografia, por sua vez, também trabalha com o tempo, né? Quer dizer, a gente trabalha congelando o tempo, guardando o tempo. Então, eu acho que, de alguma forma, isso tudo, né, mistura um pouco com a obra de vocês. Conta um pouco para nós dessa decisão aí, de alguma forma, como é que foi vocês, Hermina e Sávio, primeiro, de alguma forma, aí, abandonar um pouco a vida estressada da cidade e cuidar da própria vida, digamos assim, da vida dos filhos, viver essa harmonia, lutar pela harmonia, né, que não é só uma opção fácil, né, assim. Conta pra gente um pouco e obrigado por estar aqui com a gente. Não, obrigada pelo convite. Acho que é engraçado, mas a gente, bom, olhando assim como pais, né, acho que a gente se deu conta logo quando a nossa primeira filha nasceu, hoje já são 3, que esse tempo da infância, ele é muito curto em relação à vida toda. Enfim,
sei lá, eu acho que até uns 13 anos, né? A nossa tem 9, a mais velha, então a gente ainda não tem essa experiência, mas eu imagino com 13, 14 eles começam a querer ficar mais com os amigos, né? Já ganhar ou aproveitar da autonomia para a qual são criados. Então, a nossa escolha, de fato, foi essa, de poder conviver com eles o máximo nesse tempo em que eles estão a fim de conviver com a gente, nesse formato um pouco de dependência, né? Entendendo que não é uma independência apenas deles, mas também a nossa, né? Que muitas vezes o apego muito maior é nosso por eles do que deles pela gente. Então a gente escolheu a fotografia como uma possibilidade de viver essa proximidade com eles, não apenas na produção fotográfica, mas foi uma escolha de vida, de fato. A gente deixou outras atividades que a gente se dedicava a outras profissões e viu na fotografia essa saída para passar esse tempo em conjunto, para conviver, para estar junto, para, enfim, fazer talvez a vida um pouco mais simples, um pouco mais a passo deles, né? Que é sempre muito mais devagar que o nosso. Acho que... Eu acho que quando chega quando chega uma criança no mundo, né? Quando chega assim, o anúncio de que a gente vai ser pai, que a gente vai ser mãe, acho que passa um turbilhão de coisas na cabeça, né? Acho que aconteceu isso com a gente, né? Mesmo antes do nascimento, muitos questionamentos vieram, né? Muitas reflexões em relação a nossos pais, o tempo que se passava com os filhos na época e tal, que é muito frequente da nossa geração, né? Uma certa ausência dos pais, né? E a gente começou a questionar isso e o único caminho que parecia que a gente conseguia enxergar era esse, né? A gente não conseguia enxergar mais nada além disso, assim. Então foi uma certeza de que a gente precisava aproveitar esse tempo com eles, né? E eu acho que nesses momentos que a gente está passando agora, de pandemia, né? De uma relação mais próxima com a morte e tudo, eu acho que isso ainda vem mais forte, né? A gente não pensa muito, nossa, eu deveria ter trabalhado mais, né? Nesses momentos a gente pensa sempre nos próximos, na família, nos amigos, né? Na afetividade, né? Nas relações humanas. Eu acho que é isso que acaba falando mais alto nesses momentos, né? Então, não tinha outra opção, né? Era isso. E a gente, na época, morava em Brasília, então a primeira ideia foi sair um pouco do centro da cidade e a gente procurou por uma casa, por um quintal, por uma vida, de fato, mais afastada desse rush, né, cotidiano. E com o tempo, quando acho que passou um pouco esses primeiros anos, a gente também sentiu um pouco mais a necessidade, eu acho que isso também talvez essa busca hoje é essa, de um equilíbrio, né? Também com uma certa consciência de que uma dedicação exclusiva é uma possibilidade de criar umas expectativas muito altas em relação às crianças, em relação aos filhos. Então, a fuga ou tentativa de evitar isso, conciliar muito mais hoje esse estar com eles e, ao mesmo tempo, realizar-se, né, em outros campos, campo profissional, por exemplo. Então, depois com a Yasmin, quando tinha 6 anos, mais velha, me refiro sempre à mais velha, né, mais fácil. Quando a Yasmin tinha 6 anos, a gente optou por uma vida móvel, justamente para nosso campo fotográfico pudesse abrir-se e essa produção não fosse apenas restrita a eles, mas também
que a gente pudesse realizar outros projetos. E como normalmente, enfim, nessas situações, talvez eu seria a pessoa que teria que ficar com os filhos, né, que esse é, digamos, um modelo padrão, marido, né, realiza os projetos fora e a mulher fica com os filhos. Então, para que isso não acontecesse, buscando um pouco mais esse equilíbrio em todos os sentidos, a gente optou por ter uma vida móvel, né, uma vida nômade. A gente está num carro. Nesse momento estamos numa casa. A gente faz 3 semanas a gente está na Polônia, houve o segundo lockdown, então a gente alugou uma casa para nos refugiarmos nesse tempo. Mas a ideia da vida nômade é justamente essa, que todo mundo pudesse realizar-se, pudesse aprender com a vida, com as experiências, enfim, e não precisasse sofrer dessas escolhas, né, que são muito cruéis, que forçam as famílias a tomarem essas decisões, né, da separação, da desistência de certos sonhos, enfim. Eu acho que outra questão que era muito forte para a gente também era ir de encontro a outras histórias, outras realidades, né? Então a gente acaba que nessa vida nômade é mais fácil a gente ter acesso a muitas famílias e conhecer outras famílias, às vezes, né, pela Europa, que é onde a gente transita no momento, mas que leva uma vida, às vezes, que tenha uma busca parecida com a nossa, né? A Yasmin, os 3, né, eles não vão para a escola, eles estão num sistema de homeschooling, e a gente visita muitas famílias que, em princípio, estão no mesmo sistema, ou em unschooling ou em homeschooling, né? Seria a educação em casa ou a não escolarização. Então, a gente tem mais acesso e no carro é muito mais fácil a gente ir de encontro a outras histórias, né? E, ao mesmo tempo, fotografar isso tudo e passar essa vivência para eles que a gente acha tão importante. Deixa eu dar um pulo agora para a Manu, que está em São Paulo. Ela está uma temporada também um pouco nômade, né? Manu, a sua trajetória também é parecida, né? Escolheu com o seu parceiro, o Hugo, e sua família foram ali buscar essa coisa da natureza, do amor, de estar próximo. Como é que foi essa passagem para você aí? A Manu, gente, ela é daqui de Belo Horizonte, então a gente se conheceu, ela já morava em São Paulo, mas assim, a gente se aproximou porque ela trabalhou com a gente no festival, fez exposição lá, fez uma individual lá, a curadoria do Belém, da Jorge, a quem eu aproveito para saudar, que foram muito importantes também na história desses 10 anos. Quero dizer que a família Foto em Pauta está aqui assistindo, ó. Amigos como a Ângela, cadê a Angélica lá, que é da super família, o Juninho, que morou com a Manu, né, pessoa que é muito querida da gente também, o Tomás, lá de Tiradentes, a Mariana, minha filha, uma galera que linda. Aqui, olha que lindo isso aqui, gente, todo mundo emocionado aqui, ó, que fotos incríveis, edição de vídeo, trilha, as crianças interagindo, depois a gente vai falar nisso, né, essa coisa da interação com as crianças, o João, que é outro da nossa família, João Marcos Rosa, enfim, aqui, no fundo, isso aqui é tudo família, não só quem apareceu, também a Elza, lá de Belém, que é também importantíssima na nossa história aí, que a gente vai até fazer um vídeo com ela nesses dos 10 anos, então, não dá para botar todo mundo aqui, que já é uma galera assistindo, mas conta um pouco, Manu, aí, dessa sua trajetória, dessa sua, digamos, passagem aí. Então, essa passagem aconteceu quando eu estava grávida do Tomé, né? E eu acho que foi uma escolha muito guiada pelas referências que eu tive enquanto criança, né? E hoje, assim, sentindo que foi uma bola super dentro essa transição, eu agradeço sempre aos meus pais, né? Que me criaram num lugar próximo à natureza, numa fazenda, com
com aquela verdade, com aquela realidade da roça, né? E eu sinto que ali muitas coisas ficaram em mim e eu fui desenvolvendo e carregando essas coisas durante muito tempo na minha vida. E quando eu engravidei do Tomé, eu trabalhava em São Paulo, morava e trabalhava em São Paulo, e tinha aquela vida frenética de São Paulo, muitos trabalhos, muito dinheiro, muitos contatos, enfim, era muito maravilhoso, né? Eu aprendi, vivi muita coisa incrível. E aí, com a gravidez, eu senti que aquela criança, que aquele novo momento, aquela criança e aquela mãe que iam nascer, não cabiam naquela cidade, naquela rotina, né? Então, eu voltei para essa minha infância e escolhi, junto com o Hugo, claro, a gente escolheu que essa era a infância que a gente queria ofertar para o Tomé naquele momento, né? E aí a gente tomou essa decisão e já não tínhamos muita coisa, mas desfizemos de casa, de móvel, de carro, enfim, e fomos para a Chapada Diamantina. Foi o primeiro lugar para o qual a gente foi, e foi esse contato, esse primeiro contato com essa vida, né, que é um estilo de vida, né, que é uma mudança de paradigma, assim, e foi onde a gente realmente sentiu que era onde a gente gostaria de estar, do outro lado, no contrafluxo, né, porque muitas coisas do sistema que a gente vivia durante muito tempo já não eram muito compatíveis com o que a gente buscava, né, com o que a gente concordava ou desejava para a gente e para as crianças. E aí a gente começou a viver essa vida, plantando, colhendo, né, estando mais próximos, nos reconhecendo enquanto família, né, a Nina chegou, enfim, 2 anos depois do Tomé, e a fotografia foi entrando, na verdade houve um abandono, entre aspas, da fotografia quando eu engravidei, porque eu senti que eu queria estar inteira naquela maternidade, né, eu precisava de mim para estar ali íntegra, e então eu meio que abandonei, eu escolhi ser aquela mãe, né, e descobrir aquela mãe, e depois rebuscar a mulher, enfim, e essa coisa toda, né, que é essa loucura, que é a maternidade, um puerpério, enfim. E aí, meio que inconscientemente, essa entrega, né, qualquer maternidade exige presença, né, e ainda mais quando você tem 2 crianças, uma que já anda, outra que engatinha, e você tá no meio do mato, né, o tempo é outro, os espaços são outros, as pessoas são outras, né, a sociabilização, enfim. Então eu fui ficando cada vez mais imersa naquele universo maternal, e aquilo foi me batendo, em algum momento aquilo chegou a ser quase um desespero de sentir essa coisa do tempo que Hermina e Sávia falaram, né, do tempo, porque isso passa, né, isso vai passar, isso vai embora, e um dia, né, a gente tem a memória, mas um dia essa memória também vai embora, né, porque a gente vai envelhecer. E aquilo começou a gerar uma certa agonia dentro de mim, e um medo vão e bobo, né, mas que existia e eu não podia negar, de prender aquele tempo de alguma forma. Eu queria prender aquele tempo, né, porque eu tinha essa possibilidade da memória, mas eu sentia que a fotografia poderia fazer isso, talvez, por mais tempo do que a minha memória, né. E aí eu comecei a fotografar pelo celular, eu briguei com a câmera completamente, porque criança quer dizer movimento, e movimentos muito rápidos, né. Eu vou colocar umas imagens aqui enquanto você fala, pode ser? Tá, pode. E aí eu fui trilhando esse caminho do celular, porque era a ferramenta que dava conta, né, de um peito aqui, uma criança, um celular na mão, enfim, o outro correndo, pulando em cima de galinha, enfim, não dá para fotometrar, não dá para buscar o melhor ângulo, enfim, você tem que ter aquela sagacidade, aquela agilidade, então o celular me ofertou isso mais. A apresentação do trabalho da Manu ocupando quase totalidade da tela. Então eu fui começando a colecionar essas memórias, muito também lembrando das caixas de sapato que minha mãe tinha, lotadas de fotos da minha infância e da minha alegria de poder desbravar aquele eu, que eu não lembrava mais, né, que um dia eu fui, porque era muito pequena, e eu fiquei com esse desejo muito grande de ter essa caixa de sapato virtual, né, e de registrar a infância dos meus filhos para que eles pudessem um dia, né, conseguir ter essa timeline, ter esse registro, né, de quem eles foram enquanto crianças, de onde eles viveram, com quem eles conviveram. Então a fotografia foi chegando e foi se firmando ali nessa pira minha de desesperadamente segurar o tempo dessas crianças enquanto elas cresciam enlouquecidamente, assim. E aí o trabalho foi
na verdade não era um trabalho, né? Nunca foi a intenção de ser um trabalho. Ele foi se firmando ali no Instagram e as pessoas foram chegando e eu fui começando a entender a importância daquilo para mim e para outras pessoas, né? Quando outras pessoas foram chegando e trocando comigo, enfim, muitas mães, muitos pais e pessoas de realidades completamente diferentes, mas eu senti que aquele universo já não era mais meu, né? Ele tinha ganhado outras casas, outras pessoas, e isso foi me dando mais coragem para seguir, para continuar, né? E aí eu comecei a escrever as cartas depois de um determinado tempo, porque eu sentia que muitas daquelas imagens significavam para mim momentos, sentimentos e memórias muito fortes que talvez só a fotografia não me traria, né? Ou traria só para mim. Então, eu resolvi expandir um pouco isso e comecei a escrever, que já é uma paixão antiga minha também escrever. E aí eu fui criando as imagens com as cartas para as crianças, né? E tá aí, e tá lá, esse álbum sendo formado, a gente segue, né, nossa casa tá na Bahia, a gente entendeu que esse é realmente mesmo o nosso estilo de vida, a forma como a gente quer viver, próximo da natureza, que as crianças têm aprendido coisas incríveis, né? Muito mais pela própria natureza do que pela gente, pelos pais, e tem sido um compartilhar muito maravilhoso, assim, essa experiência. E agora estamos nesse momento também, saímos da Bahia e estamos experimentando outros lugares um pouco aqui, um pouco ali, as crianças estão crescendo, surge aí um pouco essa necessidade de interagir mais com o mundo, né, romper um pouco aquela bolha, e aí a gente está atendendo, né, aos pedidos, às fases deles, e estamos seguindo, né, 3 meses aqui, 3 meses ali, depois volta para casa, depois sai de novo, enfim. Enquanto isso, a gente segue fotografando e escrevendo e registrando, né, esse tempo precioso que é deles. E eles estão num momento muito legal. A Nina está com 7 anos hoje, o Tomé está com 9, e agora eles estão começando a entender o que é esse Instagram, né? Então, tem horas que é muito interessante, eles ficam ali muito tempo. Eu boto no computador, às vezes, né, para ficar a foto maior. E é uma delícia, assim, eu vejo que eu realmente consegui atingir o que eu queria, né, de ofertar isso para eles, porque eles lembram do cheiro, às vezes, que eles sentiram naquele lugar onde eles estavam, daquelas pessoas, daqueles instantes, enfim. Então, é isso, é um reavivar de muitas memórias, e tem sido muito precioso compartilhar isso com eles, né, sair desse movimento solitário da mãe que registra o personagem, né, e agora eles estão interagindo com os personagens que são eles mesmos, né, e as suas memórias. Então tá bem massa, assim, tá numa fase bem legal de interação e de descoberta desse universo que a gente foi criando, né, aí na internet. Retorno de Irmina e Sávio na tela. Fotos do trabalho da Manu sendo exibidas. Muito bom. Vamos colocar de novo a Irmina aqui para comentar. Vocês também têm esse álbum público, assim, a gente acompanha as viagens, a gente acompanha vocês pelo mundo aí. Como é que é? Vocês que, de alguma forma, buscam menos tecnologia, né, e estão ligados a essa coisa que é tão tecnológica, que é Instagram, não deixa de ser, de alguma forma, alguma contradição. Vou terminar as fotos da Manu enquanto vocês falam aí. A gente vive esse amor e ódio com a internet, com o Instagram, né? Mas a gente tenta sempre pensar que é tanta gente legal que a gente conheceu através dessa ferramenta, para esses encontros reais, como para trocas virtuais apenas, mas que não são menos enriquecedoras, né? Então, a gente sempre fica na briga, mas tentando ponderar para o lado positivo. Eu ia perguntar para a Manu, eu estava pensando, porque sim, a gente tem esse álbum público, mas a gente tem muita consciência, e que, na verdade, foi a própria ferramenta que nos conscientizou sobre possível uso dela, né? Então, que de fato ela é pública, ela não é pública no sentido da visualização, de acesso, mas ao mesmo tempo ela é privada no sentido das regras. Então, a gente foi muitas vezes castigado pelas imagens, né, que para nós mesmos não tinham conteúdo que fosse
não sei, tão proibido assim, né? E a gente era castigado, né? As fotos eram apagadas. Então a gente hoje vive isso com uma plena consciência que é uma coisa pública e que há umas imagens que sobram para exposições, para os livros, para outros espaços, né? Para serem compartilhadas em outros espaços. E quando a gente vê o álbum da Manu, o Instagram, o perfil, e quando ela fala que é de fato esse lugar, eu queria perguntar, fiquei curiosa assim, de como que você cria eles, se há uma censura da sua parte, se existem fotos que ficam fora do Instagram, mas que fazem parte dessa construção da memória para a Nina, para o Tomé? Então, uma seleção minha, assim, não há. Assim, eu, às vezes, eu posto aquelas que realmente, às vezes, nem são as que são as mais bonitas, mas que, para mim, representam mais ou aquele momento, ou aquela emoção, ou aquela característica deles, enfim. Então, essa é a minha seleção, assim, é claro que tem certos cuidados de exposição, né, aí a gente entra nessa caixinha de intimidade, memória, exposição, privacidade, né, que é um universo gigante, mas o que eu mais sofro, o que eu mais sinto é a censura do próprio Instagram, da própria ferramenta, né, aí é uma coisa que me deixa enlouquecida, assim, porque a gente vê muitos perfis, muitas páginas, né, com um monte de peito, um monte de bunda, um monte de, enfim, e cada macaco no seu galho. E aí quando você bota uma criança de 6 anos sem blusa, que não tem seios, né, mas que tem um peito e tem ali, né, enfim, que ela tá num calor de um país tropical e ela tá sem blusa, muitas vezes eu já fui censurada. As fotos já foram retiradas, né, e isso me deixa num lugar de vulnerabilidade, porque se eu escolhi essa ferramenta, né, eu tenho que ser condizente com as regras que ela impõe, mesmo que eu não concorde com elas, né, isso aí é uma consequência de uma escolha que eu fiz, né, mas ao mesmo tempo isso me leva a zilhões de outros questionamentos, porque muita gente diz que esse é um sistema que, por exemplo, alguém denunciou a foto, né, que eles só sabem que aquela foto, ou seja, então pode ter ali um grupo de gente recalcada que não está afim de ver uma criança de 6 anos sem camisa e acha aquilo, né, invasivo de alguma forma e vai lá e denuncia, né, e eu tô refém disso porque é uma regra da ferramenta, querendo ou não, e eu aceitei quando eu entrei ali, mas eu sempre abro a boca, porque quando eles tiram alguma foto minha, eu faço um escândalo nos stories, né, eu não sei se adianta, não sei, mas pelo menos para mim, para me tirar essa raiva que eu sinto, sabe? Eu falo, que absurdo, que tipo de censura é essa, sabe? E por que a gente tá vulnerável a isso, onde, sei lá, a gente tem milhões de outras questões que mereceriam uma censura ou que poderiam ser usadas para derrubar uma censura, mas enfim. Então, é isso, assim, eu fico meio de mãos atadas. Durante a conversa, exibição do Instagram @ManuMelofranco. Mas isso, nunca quando eu tô fotografando ou quando eu tô escolhendo, eu penso nisso, sabe? Uhum. Às vezes, eu ainda me assusto quando ele retira alguma foto minha, sabe? Eu ainda olho e falo, uau, não acredito que fizeram isso, sabe? Mas, e aí eu vou lá no Stories, grito, pago de revoltada, de revolucionária e tal, e depois esqueço e sigo, assim, né? Mas é mais por aí, assim, eu sinto mais essa edição que não é minha, né, que é da censura de uma plataforma, mas ao mesmo tempo até hoje eu não consegui, não sei como fugir disso, né. Mas ao mesmo tempo também ela não me amedronta, eu sigo porque é o meu plano, eu ainda sigo acreditando que uma hora isso vai vir abaixo, assim, né, essa censura nas entrelinhas, mas... E as crianças, você disse que eles gostam de ver as imagens, e os textos fazem parte dessa contemplação da parte deles ou ainda estão mais distantes? Então, isso foi uma coisa que eu experimentei há pouco tempo atrás também, assim, porque eu abri o Instagram e aí a Nina gosta de ir passando e vendo e vai conversando e tal. Ela tá no processo de alfabetização, mas ainda não lê fluentemente. O Tomé já lê.
E aí me veio aquele primeiro ímpeto de ler uma carta para eles, apesar de que eu entendo que muitas vezes eles não vão entender o que está escrito ali ainda, né? Porque são cartas que eu escrevo agora para eles daqui a muitos anos, né? Eles ainda não são capazes de entender 100% o que está escrito ali, né? E aí o Tomé pediu, falou, não, mamãe, deixa eu ler. Eu não passa rápido, eu quero ler. E aí ele pediu para ler. E ele leu uma carta inteira em silêncio, não perguntou, não falou nada, e eu fiquei só ali observando, também não interferi. Eu queria que ele provasse essa experiência por si só, né? E se ele precisasse de mim, eu estava ali do lado. E aí ele leu, e aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, eu entendi algumas coisas, outras não, mas no fundo é uma história muito bonita. E eu falei, ótimo. E aí ele quis seguir, já mudou de assunto e foi, assim, sabe? Então, mas eu não leio as cartas para eles, porque a intenção da escrita é exatamente essa, e eu falo nisso em algumas delas, né, que essas cartas vão encontrar vocês num outro tempo, né, e isso é uma coisa que me faz pensar muito também, né, essa junção de um tempo não linear. Eu estou aqui agora, né, escrevendo para eles agora, eles vão ler isso lá na frente, mas eles são agora, né, enfim... a gente está vendo fotos do que eles foram agora, enfim, então é uma gira, né? É uma dança desses tempos que a fotografia me oferece lindamente, assim. Mais ou menos por aí. Muito bom. Hermina e Sábio, vocês têm essa experiência também aí com o Instagram, que eu vou colocar aqui daqui a pouco para as pessoas verem, também são muito seguidos e tal, inspiram a vida de muita gente. Tem umas perguntas aqui que as pessoas fizeram, eu vou trazê-las daqui a pouco, mas eu queria falar dessa experiência do livro também, que para vocês eu acho que deve ter sido bacana. Eu já fico imaginando quando vai ser o próximo livro. E, aliás, a Manu tem que fazer o livro dela também, não sei porque ainda não tem esse livro. Está nos planos, está nos planos. Eu imagino que deve rolar, assim, as pessoas interagem muito com vocês, assim, eu vejo muito. Conta então um pouco, Sávio e Hermina, dessa história, e eu vou colocar o Instagram aqui para quem até já perguntaram aqui, eu pus no ar aqui, e vou compartilhar também a tela do Instagram enquanto vocês falam. A gente vê as redes sociais como uma maneira, hoje em dia ainda, né, com toda essa situação, às vezes é a única maneira, né, de se relacionar. Durante a conversa, exibição do Instagram @HerminaValczak. Mas é uma forma de dialogar, né, do nosso trabalho, de certa forma, ser visto, né, e encontrar pessoas, né. Agora a gente teve na Espanha, por exemplo, no lockdown, e as redes sociais tiveram uma importância muito prática para a gente, no sentido de que a gente não tinha para onde ir, porque fechou tudo. Então, a gente estava numa praia, a polícia veio e falou, vocês precisam ir para casa, não pode ficar na rua, né? A gente falou, não, mas a gente mora aqui no motorhome, né? Na van. E aí eles falaram, então se essa é a sua casa, você tem que estar nelas, né? E aí a gente, com 3 crianças ali em 10 metros quadrados, eram 15 dias a primeira notícia. Primeira notícia era que era 15 dias de fechamento. A gente procurava Airbnb proibido, lugares, campings para colocar o carro também, tudo fechado. E o Instagram, ele nos ajudou a encontrar um espaço, pessoas que a gente nem conhecia e que não conheciam ninguém que a gente conhecia, os espanhóis, através do Instagram, nos ofereceram um espaço amplo para a gente colocar o nosso carro, com uma casinha, eletricidade, água, e a gente acabou ficando lá por 4 meses, assim. Então, a gente, por mais que a gente entre numa briga constante, às vezes, né, de estar ou não estar, né, uma pergunta que a gente sempre se coloca, muitas vezes, porque, queira ou não, eu vejo como uma divisão do tempo, né? Se você está no virtual, quando você está no virtual, você não está no real, né? Não tem como ter os dois, o tempo é um só, mas existe esse mundo que
que luta um com o outro, eu diria, né, pelo nosso tempo, né? Então a gente sempre se questiona a respeito disso, sim? A gente sempre se questiona a respeito disso, mas em muitos momentos, e o livro que você citou também um exemplo disso, né, de algo muito belo que nasceu a partir das redes e do apoio de todo mundo. Então, frequentemente, a gente tem essa prova de que a gente tem que estar, né, nesse universo, né, e que ele possibilita que a gente alcance outras pessoas e que a gente dialogue com todo mundo, né. Você está batendo na mesa aí, fica tremendo a imagem o tempo inteiro. Eu tenho uma pergunta sobre o livro. Posso? Desculpa, Hermínia, termina, depois eu pergunto. Pode falar, pode falar. Eu queria saber, é uma curiosidade, porque na verdade eu sofro disso e eu queria saber se você compartilha, se vocês compartilham desse sofrimento em relação à edição das fotos, porque eu acho que quando a gente edita fotos ou aleatórias, ou paisagens, ou trabalhos, né, mesmo, ou até fotografias de outras pessoas, é um processo que a gente tem na mente, questões às vezes técnicas, estéticas, enfim, né. Agora, quando a gente edita foto dos nossos próprios filhos e das nossas vivências, tem um fator emocional muito grande ali, né, que pode levar para um lado ou para o outro. Então, eu fiquei pensando, eu tenho o livro, né, eu acho muito maravilhoso, as minhas crianças adoram ver também esse livro, e aí toda vez que eu vejo ele, eu penso, eu falei, como será que foi esse processo de edição? Será que partiu deles, né, ou teve alguém de fora, um outro olhar, sem essa emoção, né, parental, que conseguiu fazer essa seleção, né? A gente conjugou, a gente fez uma primeira edição do trabalho, na verdade não edição, a seleção, diminuiu, enxugou bastante e entregou as imagens para o Edu Irama, que fez essa, não apenas essa final escolha, mas também a edição do trabalho como um todo. Então, a gente tinha esse medo de ficar muito apegado e não ter capacidade de olhar para o trabalho como um todo, né? A gente ficar apegado a uma outra foto e insistir nelas, apesar de que talvez não façam sentido para o conjunto do livro. E, de fato, o Edu, acho que de 100 imagens, mais ou menos 100 imagens que a gente entregou para ele, colocou no livro 80 e poucas, e eu lembro que quando nos apresentou a edição, a gente ainda ficou aquele, né, a gente tentou brigar por algumas imagens que a gente tirou, a gente veio questionando que tinha muitos respiros, que talvez coubesse mais alguma coisa ali, mas no final fomos convencidos e muito gratos a ele por essa aula, né, de edição, de capacidade de distanciamento e acho que é necessário, de fato, um olhar de fora para o que a gente faz. Eu acho que é muito complexo e prejudicial para o trabalho somente a gente para ele, apresentá-lo e querer, né, tomar conta da criança. Acho que como qualquer criança, uma hora você decide publicar, é como um filho que já faz 18 anos e não tem mais como segurar, né? Vai para o mundo e... Sim. Então, tem outros que fazem parte dessa história. Eu acho que facilita muito também, porque nós somos dois, né? Então, a gente implantou umas regras aqui, né? Que a gente... Uma regra para não dar confusão, porque dava muita briga, né? Um queria uma foto, outro queria outra. Então, a gente colocou o poder de veto, né? Se um veta, ela não vai, tá fora. Ah, legal. Isso facilita, assim, até hoje facilita muito o processo, assim, né, de ter dois olhares e ao mesmo tempo eu acho que aos poucos a gente tem exercitado um olhar mais frio a respeito das fotos, né, tentar toda vez no momento da escolha ter é difícil, mas tentar um distanciamento, né? Um pouco, uma frieza de olhar
ter um olhar totalmente fotográfico e não paterno ou materno, né? Isso, às vezes, quando envolve um monte de questões, né, afetivas, às vezes é difícil, mas a gente acaba buscando priorizar essa questão fotográfica em primeiro lugar, principalmente quando a gente expõe para o mundo, né? O que é afetivo a gente guarda no HD e fica para a gente, mas essa universalidade, né? Você ter essa preocupação com essa universalidade de um trabalho doméstico, a gente se questiona muito sobre isso, né? Ô, gente, olha só, eu vou aproveitar que está aqui na nossa plateia o João Marcos, que fez um livro também sobre a família dele aí, Diário de um Outono Particular, se não for isso, você me corrige, João. É um livro também lindo que ele fez na pandemia, já foi inclusive lançado, foi uma coisa que a gente vivenciou junto aí no Instagram, então a pessoa que está assistindo, fiquem ligados, e entra na nossa plateia também tem mais um dos pais ou filhos do Foto em Pauta, não sei, que é o Serginho Castanheira, que nos abandonou para viver uma vida nômade, vivendo num barco, está morando num veleiro no Rio de Janeiro e não quer saber mais da gente. A gente, como pai, ou irmão, ou filho, sei lá, que eu não sou do Serginho, mas a gente está triste, mas ele quer saber dessa disciplina de fotografar o cotidiano atribulado de uma vida nômade. Vou só lembrar, porque talvez as pessoas não sabem, eles vivem uma vida nômade, mas também são ocupados com trabalhos e tal. Até onde eu sei, a Manu trabalha mais com texto do que com fotografia, né? Com rede social, com essas coisas. Irmina e Sávio fazem fotos aí por onde estão passando, né? Trabalham com fotografia de família, com essas coisas. Então, assim, a pergunta do Serginho, voltando, como é que dá para conciliar essa disciplina aí? Porque o cotidiano de uma vida nômade, ele deve estar falando da experiência dele, é bem, bem pesado, né? Tem que fazer tudo, praticamente, né? Abraço aí, Serginho. Some não, volta. A gente agora, estacionando nessa casa, a gente ficou rindo, a gente entrou, tinha uma máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? A nossa vida está resolvida, tem água encanada, tem eletricidade, porque de fato a vida no motorhome é buscar água, é buscar lugar para desfazer-se do lixo, é lugar apropriado para dormir, né? Toda noite num lugar diferente, então é sempre uma pequena decisão a ser feita, enfim, há de fato um tanto de coisas que estão ligadas a essa vida, e mais 3 crianças, né, com suas atividades, suas necessidades. Ou seja, disciplina. Não somos espelhos para falar de disciplina, de fato. É aquela palavra que sempre nos causa um certo constrangimento. Mas a gente olha para ela como um horizonte, a gente, de fato, entende que mais disciplinados a gente consegue mais coisas, né? Realizar mais projetos, estar mais tranquilos também no nosso fazer e nosso estar com eles. Bom, é engraçado, porque a gente parou no lockdown na Espanha e produziu muito mais, e a gente começou a se questionar se, de fato... para a produção fotográfica, essa vida nômade é tão benéfica, mas também acho que a gente já viciou nessas experiências, nesse estar com outras pessoas. Já não consegue ficar muito tempo parado. Virou vital, e foi engraçado que até o Kai, ele tem 5 anos, é o nosso filho do meio. Uma hora lá na Espanha, ele falou, mamãe, e aí, eu tô com saudade, quando que a gente vai voltar para andar? Isso que a gente estava dormindo dentro do carro, né? Então, estava vivendo dentro do carro, mas ele queria sair, de fato, ter essa experiência com outras pessoas. São questões, acho que a gente perde de um lado, né? Sempre sente esse aperto do tempo, né? Da produção, acho que a gente
Alguns amigos agora, né, no primeiro lockdown, que agora na Europa já estamos no segundo, nos falavam, gente, como que vocês fazem? Agora a gente está em casa, tendo que trabalhar com as crianças na escola online, é um caos, a gente não está dando conta, a gente está fazendo as videoconferências dentro do banheiro, porque não tem, né, não tem como complicar isso tudo. Bem-vindo ao caos. Aí alguém falou, então, é isso mesmo, né, vamos aprendendo, mas eu acho que a coisa que a gente sempre falava com todos eles, a gente era... Olha, primeiro tem que diminuir as expectativas, né? Se vocês trabalhavam cada um 8 horas, pensem que agora em conjunto vocês vão trabalhar 8 horas. Porque é isso que é sano, lá, né? Isso que é sano. Sanidade, a saúde mental permite isso, né? Senão, de fato, o adulto, né? Ou a gente pira ou eles perdem muito, né? No sentido de torna-se um abandono presente, né? Com os pais do lado, mas crianças abandonadas. Então, é um desafio. Eu acho muito interessante isso, que às vezes a gente está parado num espaço e a gente fala, nossa, eu preciso me inspirar e ver novas coisas para fotografar, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você tem uma vida nômade, você às vezes tem pouco tempo nos espaços, né? Então, num dia você está num lugar, outro dia você está em outro lugar, e muitas vezes não tem esse tempo também de namorar aquele espaço, né? De entender como a luz funciona, como tudo funciona. Como são as pessoas. Então, muitas vezes parece mais fácil, mas às vezes é mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o que a gente busca, principalmente, assim, quanto mais... eu acho que está muito aliado à vida, assim. Se a gente busca uma vida mais inspiradora, naturalmente a gente pega a câmera com mais facilidade do que quando a gente está... num espaço, ou num lugar, ou num estado de espírito que não nos agrada, né? Então, a gente tem ido mais por esse caminho, né? Como está meu estado de espírito, como eu estou vivendo, e a partir daí vai me dar vontade de, naturalmente, sem aplicar esse processo disciplinar rígido, naturalmente a gente vai pegar mais a câmera. Eu acho que... E como que é a relação das crianças com ser fotografada, assim? Elas posam, elas não gostam, ou, enfim, como que... Todas elas têm diferentes idades, né? Assim, como que elas reagem ao fato de serem fotografadas com tanta frequência? Fases, né? Tem fases, cada um deles tem fases, tem momentos que querem mais, tem momentos que se incomodam. Tem momentos que você fotografa um, aí o outro pergunta, por que eu não fui fotografado? Sim, acho que não tem regra, assim como a gente, né? Eu acho que depende muito do humor, do momento como que a gente se sente, do lugar, né? Às vezes um deles se relaciona melhor com certos lugares, acho que é muito variado. Tem uns que às vezes estão, o do meio, às vezes quando ele fica bravo, ele fala, não quero. Quando ele tá nervoso, aponta uma câmera para ele... É difícil tirar foto do Caia chorando, porque eles não aceitam e a gente respeita esses nãos deles. Sim. Então é mais fácil ver a Yaya chorando ou a Lori que não se incomodam. Mas é super variado. E os seus? Sim. Eu acho que é muito isso também, são fases, assim, até há pouco tempo atrás, assim, é como se fosse nada, como se eu fotografando ali do lado fosse praticamente invisível, assim, era indiferente para eles, assim, né? E aí depois de 1 ano, 2 para cá, assim, eles já começaram a questionar, nossa, mas por que você fotografa tudo, né? Enfim, por que você tá o tempo inteiro, né? Fotografando e tal, e aí eu expliquei, né, a razão do porquê que eu gosto de fotografar a infância deles, e aí depois eles entraram nessa fase também, o Tomé principalmente mais velho, de não querer ser fotografado, ele me via com o telefone na mão, ele já
saía vazado, assim. Aí eu guardava o telefone, porque era isso, ou eu fotografava, né, e ele saía, né, e aí eu acabava com a brincadeira, ou com aquele momento, né, pela minha intromissão, pela minha invasão naquele espaço, né, eu sentia que era um pouco ofensivo, aí, na verdade, eu me retirava. Aí eu abaixava, né, tirava o telefone e saía, porque eu que estava ali, né, no momento, meio que invadindo o rolê. E aí eu acho que depois que eles começaram a ter mais essa interação com o resultado dessa mãe chata fotografando, né, que é esse Instagram cheio de memórias, e aí acho que alguma coisa dentro dele virou, assim, sabe? Ele já começou a criar mais um certo apreço e gostou mais de ser. Hoje ele tá nessa fase ótima, que ele não tá nem aí se eu tô fotografando ou não. E a Nina entrou numa fase de posar. Ela vê a coisa, ela já faz cara, já faz boca, enfim. Aí, então, o meu desafio é que ela não me veja para que ela não se exiba tanto para a câmera, né? Porque ela já quer falar, mamãe, grava aí, eu quero fazer um vídeo agora. Aí eu falo, não, Nina, peraí, então vai. Aí já virou outra brincadeira, enfim, já, a coisa já vai para outro lugar, né? Enfim. Mas é bem isso também, são fases, né? E eles é que mandam. Se eles falam sim, se eles falam não, eu respeito. Tem uma pergunta curiosa aqui que chegou no nosso chat aqui, dessa mocinha aí, Mariana, que vem a ser a minha filha, que também já desgarrou. Fofa! Tá aí mais perto da Irmina do que de mim nesse momento. Que é o que aconteceu aqui em casa, né? Que as crianças começaram a fotografar. E como é que é na casa de vocês? Eles pegam aí a câmera, o celular e tal, elas estão fotografando também? Aqui em casa tem pouco, assim, mas tem, né? Eu tenho várias fotos. Na verdade, eu não apareço quase em foto nenhuma, né? Assim, eu não tenho registros meus, porque eu sou sempre mais deles com o pai, né? Ou eles sozinhos. Então, uma vez essa questão veio até deles, né? A Nina falou, mamãe, a gente não vê foto sua, a gente pode tirar foto sua? E aí a gente passou um dia nessa brincadeira, então, mas de vez em quando eles têm isso, assim, sabe? Às vezes, quando pega uma flor muito linda, aí põe no meu cabelo, fala, posso tirar uma foto sua? Enfim, eu acho que eles sentem essa necessidade do registro mais porque eles me veem nesse lugar de registrar o tempo inteiro, né? E aí eles querem me cuidar e fazer foto minha também, né? Do que pelo próprio desejo mesmo de interagir e de entender a fotografia enquanto fotografia mesmo, assim, sabe? Eu acho que é mais um carinho pela mãe do que um desejo de fotografar ainda, né? Uhum. Mas a gente também, o Tomé gosta de brincar com a câmera às vezes, né? Então a gente deixa a câmera, não o telefone, mas a câmera, aí pega, brinca, tira uma foto, enfim. Mas deixa meio correr solto, assim, sabe? Não tem nenhum grandes estímulos ou expectativas em relação a eles fotografarem, sabe? Uhum. Aqui eu acho parecido, né? Na verdade, a Yaya está muito na onda do desenho, da pintura. Ela ganhou até uma máquina fotográfica, que eu acho que também é uma Instax, que, claro, é muito mais, né, estimulante para uma criança a foto aparecer e estar ali de fato, do que a gente tinha muito medo da possibilidade dela, né, dos HDs, ainda mais HDs, mais cartões. Não, isso era impensável. Como eles não têm acesso à tecnologia, teria não fazia que ser sentido, uma introdução, sim. Então a gente pensou que seria melhor mesmo uma Instax, e ela está usando com frequência, mas ao mesmo tempo com certa... Ela honra essas fotos, ela são para situações especiais. Acho que às vezes porque esquece, às vezes porque de fato ela, não sei, umas amigas que ela conhece em algum lugar e que ela gosta e considera e quer levar com ela para sempre, ou alguma situação nossa de família. Então, fotografa, mas não é também uma coisa, não é nenhuma loucura. Assim. O desenho é muito mais do que a foto. Uhum. Deixa eu passar uma rodada de comentários aqui da turma assistindo a gente. O Thiago foi aluno no workshop. Vale lembrar que Irmino e Sávio deram muitos e dão workshops com frequência. Aqui no Brasil já rodaram algumas cidades e tem aí um monte de gente que se inspira no trabalho deles, e ele pergunta depois da trilha sonora, eu quero que você comente em seguida aí, mas antes de vocês responderem, tem também uma outra pergunta para você sobre a vivência da maternidade, que você chegou a doar leite para crianças recém-nascidas prematuras. Mais uma pergunta para você responder aí, no caso a Irmina.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Gente que lembra de vocês, aqui, o Antônio Nepomuceno, lá de Brasília, com quem vocês trocaram um livro, né? Que está aqui mandando um monte de gente falando. O Márcio Rodrigues falou assim, poxa, por que eu não fotografei minhas filhas muito mais? Você ainda está querendo ter mais filhas, Márcio. Ainda, que nem eu. O Márcio é da minha geração aí, está nos 50 anos, mas a gente... Vamos lá. Enfim, a Luciana Figueiredo, também fotografa minha família, me pego pensando, será que alguém vai se interessar em ver minhas imagens? Sim, Luciana. Como faço? Como saber se esse universo particular tem força para ir para o mundo? É uma boa questão da Luciana aí, né? Essa coisa né, em que momento você acha que aquela imagem merece ser compartilhada? Mas, aqui, ó, e o Raco falando que é uma live foda. Fala da trilha sonora, então, primeiro para o Tiago, e depois para a moça sobre a amamentação. Irmina. Caramba, eu não lembro o nome do... Ai, que horror. Vocês têm costume de fazer vídeo? Eu coloco em algum comentário da live, eu coloco o nome do artista, eu dou todos os créditos, desculpa. Eu acho que, na verdade, é uma música, esse tipo de música instrumental, que elas são super gostosas para se trabalhar, esse tipo de vídeos, né, que me refiro à mudança de ritmo, que permite que a gente viaje, de fato, não canse quem vê, mas consiga engajar. Bom, vou ficar devendo, vou colocar depois no comentário, me desculpem. E enquanto ao leite materno, não, eu amamentei 3 filhos. Bom, amamento até agora. Eu tenho 9 anos que eu estou amamentando, gente, não aguento mais. Mas eu nunca doei leite, Bem, eu adoro amamentar, mas essa coisa da bombinha, admiro as mulheres que conseguem fazer isso, mais ainda aquelas que conseguem doar o leite. Eu nunca consegui. Parabéns, não lembro o nome, mas, nossa, eu aprecio total. Olha aqui, tem uma pergunta esse comentário da Luciana me faz vir à cabeça, que eu imagino que vocês, entre os seguidores, já devem ter, de alguma forma, inspirado pessoas que também fizeram essa opção da mudança de vida. É uma responsabilidade, assim, né? Isso aconteceu, gente, assim, eu tô afim também, me ajuda aí, o que eu faço? Meio que um manual de como chutar o balde, assim, como ter força e coragem. Vocês já viveram essa experiência entre os seguidores e seguidoras? Acontece, com frequência. E a gente dá força para chutar forte. A gente, quem quer viajar, viver uma vida nômade, a gente sempre dá dicas, passa os aplicativos que a gente usa, enfim, compartilha de tudo que a gente descobriu nesse tempo. Tem muita gente que também procura pela questão do homeschooling ou do unschooling, né? Sim, sim. Que a gente também super estimula. Agora todo mundo está, né, no homeschooling, né? Isso é interessante, porque a gente se sente parte agora, né? A gente está agora no miolo. Estamos no fluxo, né? Sim, sim. De alguma forma, eu imagino que a pandemia não alterou tanto assim, a rotina de vocês, né? A gente, uma hora descobriu que a gente já vivia já vivia na quarentena. Então, o povo está reclamando, tem que parar de reclamar e aproveitar, né? Nós aqui em casa também estamos aproveitando para ficar mais próximos. Acho que é o que todo mundo tem essa possibilidade. Gente, estamos chegando ao final aí. Vocês querem fazer alguma pergunta um para outro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da turma. Só mesmo gente emocionada, dizendo aqui. Muita gente mandando oi. Depois vocês dão uma passada lá no YouTube para ver. Aqui, ó. Parto, tem muito assunto aqui. Livro, parabéns pelo trabalho. Vamos deixar aqui o comentário do Bill aqui, que elogia, junto com o João, e também de quem eu falei também um pouco aí, que
é o autor do livro aí. Então é isso, gente. Quero agradecer demais aí uma noite que fluiu de uma forma muito agradável, agradecer essa interação que a gente está tendo, que de alguma forma nos conforta para seguir nessa limitação que a gente está vivendo e entender que isso é um processo, que isso tudo vai passar e que nós vamos sair disso melhores, eu acho. Vamos. Te agradeço muito. Pode falar. Né, só queria agradecer muito pelo convite, é uma honra, sou super fã da Hermínia e do Sávio, acompanho também há um tempo, sou filhotinha desse festival, que eu também amo, né, de muitos anos, então super agradeço, acho lindo estar aqui, estou esperando vocês aqui na Bahia, quando vocês vierem para o Brasil, e é isso, gratidão, aqui em Tiradentes gente. também, todo mundo. Sim, muito obrigada pelo convite e essa ideia dessa dobradinha com a Manu, que é... Sim, muito obrigada, graças. Então é isso, obrigado, gente. Lembrando que o nosso festival é feito com incentivo à cultura, né, o federal, patrocínio da CBMM do Itaú, e estamos juntos, uma programação intensa, sigam o nosso canal. Boa noite para todos aí. Todas. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tela preta. Na parte de baixo da tela aparecem as seguintes logomarcas. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: CBMM e Itaú. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. Governo Federal,